noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Mulher, você quer perder por... Boa noite, Fábio. Boa noite, sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira para esse evangelho. E hoje eu vou tentar fazer uma coisa aqui diferente, viu, pessoal? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar os avisos da semana aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês umas fotos pra gente ilustrar os avisos da semana, tá bom? Boa noite, Marco, Dri. Então vamos lá. O primeiro aviso da semana é pra gente divulgar as nossas lives, né? Elas acontecem de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, às terças-feiras, às 14h e às 7h30 da noite, e aos sábados e domingos, às 10 da manhã. Todas as semanas, né, nós vamos renovando esse pedido, porque nós temos tido a alegria de saber que pessoas de outros estados, e mesmo daqui de São Paulo, relatam para nós o quanto têm se sentido aliviadas por poderem receber o evangelho, as vibrações, o passe, as curas e as cirurgias espirituais que acontecem durante essa hora, né, que passamos juntos, durante essa 1 hora que passamos juntos. Então, seja multiplicador também do Evangelhos Sem Fronteiras, compartilhando lá no aviãozinho também, tá bom, pessoal? O segundo recado é esse daqui. Deixa eu ver, ficou grande, né? Mas tudo bem. Pra gente ser... a gente tá precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais, né? Da nossa campanha de arrecadação, Minha Urna Faz o Bem. E se você deseja ser um voluntário digitador, procure nas nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar, dando algo de si mesmo em favor da nossa obra social. E aí o terceiro recado é sobre o Mercalar, né? As doações do Mercalar, elas podem ser entregues diretamente lá na rua Amapa Grande, 112, a partir das 9 horas da manhã. Nós estamos precisando muito de roupas masculinas e brinquedos, lembrando que as doações também podem ser entregues lá na nossa casa de oração, né? Ou a Caminho da Luz, respeitando justamente esses horários de plantões aí. Então, quais são eles? Para assuntos administrativos, associados do Clube do Livro, doações, elas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 9 às 15 horas. Lembrando que a livraria, ela só funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Além disso, pessoal, também tragam seus filhos para evangelização infantil, né? Como diz esse banner aí novo que foi colocado hoje na nossa casa, atenda, né, essa ligação de Jesus e vem com a gente aí na evangelização infantil e no GECAL. Hoje, virtualmente, eles acontecem todos os sábados, às 9 horas da manhã. As turmas são entre 6 e 21 anos. E para mais informações, é só vocês acessarem o Facebook Evangeluz a Caminho da Luz. Que todos os evangelizadores sempre respondem, tá? As suas solicitações, as suas informações. Nas nossas redes sociais, a gente tem esse banner novo aí, muito bonito, criado aí pela Karina, né, pessoal? E por fim,
Nós também, desde do dia 8, né, na segunda passada, nós iniciamos as atividades de orientação, que agora elas se chamam acolhimento fraterno. Nossos acolhedores, eles estão preparados para atender pessoas de todas as idades, desde as crianças até os adolescentes e adultos. Acontece de forma virtual e precisa ser agendada com antecedência, né? Um horário precisa ser agendado com antecedência pelo WhatsApp, tá? Somente por mensagem no WhatsApp, tá? E qual é o número? 11 99421 7797. De novo, 11 99421 7797. E se você está sentindo a necessidade de uma palavra amiga, mande uma mensagem lá no WhatsApp e você receberá todas as informações de como funciona, as orientações, tudo certinho, tá bom, pessoal? E tá sendo bem legal essa atividade também, ok? Agora eu vou... agora eu não sei como... Agora eu preciso tirar aqui... Aê! Deu certo! Graças a Deus deu certo, pessoal. Então, eu vou chamar a minha companheira, que vai estar comigo hoje. Opa! Calma aí, deixa eu chamar a minha companheira. Aqui, hoje, que já encontrei a situação. Ô, pessoal, boa noite, viu? É que quando tá com as fotinhas eu não consigo ver os nomes que estão subindo. Mas boa noite a todos e muito obrigada por estarem aqui comigo. Aguardando aqui a minha amiga chamar, aceitar a minha solicitação. Vamos lá. Ela foi aluna da Karina, acho que do Marco Antônio também, do Carlão. Boa noite, pessoal. Boa noite, dona Judite, dona Marilena. Já te chamei, Kátia. Você não recebeu? Eu vou cancelar e vou te chamar de novo, então. Vou te chamar de novo. Ó, enviado. É sua aluna, Karina. Vamos aguardar, só tá aguardando. Eu já te chamei, viu, Kátia? É só você aceitar o meu convite. Tá dizendo que tá te aguardando só. Então, vou fazendo assim, pessoal. Eu vou tocando aqui a música, enquanto eu vou tentando chamar a Kátia, né? Então, vocês vão fechando os olhos, né? Ouvindo o nosso maravilhoso hino do A Caminho da Luz, né? E aí, enquanto isso, eu vou tentando fazer essa conexão com ela, tá bom? Ele está pedindo para você atualizar o aplicativo para você poder participar, Kátia. Então, será que você pode ir atualizando enquanto eu vou colocando a nossa música aqui, tá bom? Obrigada. Jesus, quero ir a você, para portas que eu possa seguir, caminho que eu mesmo pedi, que hoje recebo a sorrir, dá-me amor pra poder repartir, com aqueles que venham buscar, da esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar. Da esperança os faça sorrir, na alegria de me encontrar.
caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Nesse caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Está tudo se cumprir em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a vida, de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só o caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Só o caminho da luz, encontramos Jesus com trabalho e amor. Tentar mais uma vez, se não der eu faço aqui, depois eu chamo a Kátia, vou tentando ao longo da live, para ela fazer um encerramento, né, pelo menos. Já te chamei de novo, tá, Kátia? Tá falando que você não tá conseguindo entrar, que você não tá conseguindo participar. Então eu vou fazer a prece aqui, pessoal, e aí depois eu vou tentando ao longo da live chamando a Kátia para ela participar pelo menos do encerramento, tá bom? Então vamos lá. Vamos cerrando os nossos olhos e vamos mentalizando que nós estamos no caminho da luz. Vamos trazendo à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo, para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com a sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e o nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que os teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. E que neste momento a equipe espiritual possa nos envolver, nos abençoando, nos fortalecendo e nos inspirando nessa tarefa de hoje. Então, pessoal, a live de hoje, o tema dela é Cuidemos da Casa do Pai. E esse tema ele foi falado numa live belíssima pela Cláudia Midon lá no final de dezembro, né? Ela falou bastante sobre a questão dos nossos sentimentos, falou também sobre a lealdade que nós estamos tendo com o Pai, e até citou uma propaganda bastante ilustrativa desse cuidado que nós
temos que ter com a casa do Pai. Então, aqueles que não assistiram, eu recomendo que assistam tanto no nosso YouTube, do A Caminho da Luz, como aqui no nosso Instagram, que é uma live realmente maravilhosa. Mas como o Evangelho de Jesus e os ensinos da doutrina espírita são muito, muito profundos, e nós ainda estamos começando a esse entendimento, então eu vou trazer essa live de hoje de um outro aspecto, né? E eu peço agora paciência para comigo, porque é provável que eu me repita no dia de hoje, porque o meu entendimento ainda é bastante pequeno, e é isso que eu consigo trazer para vocês, então, tá bom? E para começar, hoje eu vou começar com na verdade são algumas frases trazidas numa reflexão feita por Bernardo Soares, que é um heterônimo de Fernando Pessoa no livro Desassossego. E ele diz assim: minha alma é uma orquestra oculta. Não sei que instrumentos tangem e rangem, cordas e harpas, timbales e tambores dentro de mim. Só me conheço como sinfonia. E toda vez, né, que eu leio esse trecho, isso me toca muito o coração, porque a música é algo presente nas nossas vidas. Nós, quando ouvimos o hino do A Caminho da Luz, por exemplo, como isso toca os nossos corações, mas como quando outros companheiros de trabalho nos trazem outras músicas e aquilo acabam também tocando o nosso coração. Porque a música, ela desperta em nós vários sentimentos. Sentimentos de alegria, sentimentos de encorajamento, de esperança, de acolhimento. Também, às vezes, sentimentos de melancolia ou até um pouco de tristeza. Mas é uma multidão, digamos assim, de sentimentos e emoções que vão passando por nós quando nós ouvimos a música. E nós temos diversas preferências, né? Alguns gostam mais de jazz, blues, MPB, outros gostam de música clássica, outros de rock, pop, funk, sertanejo e por aí vai. E não importa qual tipo de música nós gostemos, o importante é o que ela faz conosco. Se ela realmente nos coloca para cima, se ela realmente nos coloca para o viver, para querermos cada vez mais viver melhor. E a sinfonia desperta isso em muitos de nós. As sinfonias são composições belíssimas, com 3, 4 movimentos completos, bem extensa, que vão trazendo diversos tempos musicais, mais lentos, mais ritmados rápidos, mais ritmados muito rápidos, mais moderados, e vai despertando em nós também esses sentimentos. Porque quando os compositores fazem uma sinfonia, eles ali colocam o que é de melhor neles, para justamente fazer com que cada um de nós possa sentir, perceber, desenvolver um sentimento. Então, quando o Bernardo Soares nos fala que ele só se conhece com uma sinfonia, com a sua alma que vai ressoando tantos movimentos e tantas emoções e sentimentos, nós podemos pensar, por que a Silvia está trazendo isso na live? Porque, na verdade, essa sinfonia que toca dentro de nós tem tudo a ver com a casa do Pai. Porque na Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, Paulo de Tarso vai nos falar: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Em vós? Então, se o Espírito de Deus habita em nós, a casa do Pai somos nós. Nós somos a casa do Pai. Não esse corpo físico, mas o Espírito imortal. O Espírito em sua integralidade. Pensamento, mente e Espírito. Na sua integralidade. Então é a mente, o sentimento e a emoção. Então quando nós buscamos cuidar da casa do Pai, significa que nós estamos cuidando justamente desse espírito integral.
E como nós sabemos se estamos cuidando ou não desse espírito integral? Aí no versículo seguinte, Paulo de Tarso vai nos dizer: se alguém, pois, violar o templo de Deus, perdê-lo a Deus. Porque o templo de Deus é santo, que sois vós. Então nós somos santos. A casa do Pai é santa. Porém, muitas vezes nós violamos essa casa. E nós violamos porque nós esquecemos de cuidar dessa casa. E como nós podemos cuidar dessa casa? Emmanuel vai nos dizer no livro Fonte Viva que é por meio dos processos educativos. E esses processos educativos vão nos auxiliando a enobrecer o nosso coração, naquilo que realmente importa, no grande entendimento do que é a lei divina, do que é o amor do Pai. E quanto mais nós vamos nos dedicando a esses processos educativos, mais nós vamos enobrecendo o nosso coração. Até uma hora que nós vamos vivendo de forma santificada. Mas não é só o nosso coração que enobrece. Nós também vamos trabalhando a região da nossa mente. Nós vamos criando novas formas de pensamento. Nós vamos limpando a nossa mente para que os nossos pensamentos sejam cada vez mais lúcidos, mais otimistas, mais positivos. Pensamentos que olhem apenas, ou que na verdade busquem apenas aquilo que nos eleva. E quando a gente soma o pensamento, o cérebro, a mente com esse coração, nós vamos alcançando uma grandeza espiritual. E essa grandeza espiritual vai fazendo com que as nossas palavras, o nosso olhar, o nosso gesto, a nossa expressão fisionômica ou corporal e os nossos atos ressoem o quê, pessoal? Ressoem melodias. Melodias que balsamizam, melodias que acalmam, melodias que tranquilizam, melodias que elevam e acolhem o nosso próximo e também a nós mesmos. Porque nessa transformação que se faz por meio dos processos educativos, nós vamos saindo dessa irracionalidade que nós ainda temos em todos esses modos que eu disse, no olhar, na palavra, no gesto, na expressão e no ato, e nós vamos colocando em primeiro lugar a razão, o nosso bom senso, nós vamos pensando antes de agir, vendo que aquilo é irracional e que não vai fazer bem não só para o outro, mas sobretudo para mim mesmo. Então, por que seguir nesse caminho? E aí, a partir dessa razão, que vai me trazendo uma maior racionalidade, eu também vou ganhando instrumentos para transformar os meus sentimentos. E nessa transformação de sentimentos, eu vou ganhando mais virtudes. Eu vou deixando de derrubar os copinhos, vou deixando de dar vazão ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, vou deixando os meus hábitos milenares. Ou seja, eu vou me tornando cada vez mais humano. E então, quando eu trabalho essas virtudes, trabalho essa racionalidade, eu também vou fazendo uma nova transformação em mim, que é colocando o amor em primeiro lugar na minha vida. O amor divino. Então, eu estou caminhando, de certo que é, para a angelitude. E aí, quando nós vemos todo esse processo, né, de transformação, nós vamos vendo como é importante os processos educativos. Mas que processos educativos são esses? E vai nos dizer Kardec no Livro dos Espíritos, na final da parte terceira, na Lei do Trabalho, que é a educação moral. Porque a educação moral, ela consiste justamente na arte de formar o quê? Os caracteres. E quais são esses caracteres? Vai nos dizer o Evangelho, no capítulo 17, sede perfeitos. Quais são os caracteres da perfeição que diz o Evangelho nesse capítulo, no primeiro item? Amai os vossos inimigos.
Fazei o bem o que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E os Espíritos vão nos orientar que ao fazer isso, quando o Mestre Jesus diz essa palavra para nós, ele traz a melhor, ou a maior, ou a mais completa acepção do que é a caridade. Porque faz com que nós trabalhemos todas as demais virtudes. E como é isso? Porque, pessoal, quando nós precisamos amar os nossos inimigos, significa que nós precisamos colocar o perdão nas nossas vidas. O perdão na nossa vida diária. Temos que perdoar constantemente. Quando ele fala para nós que nós precisamos amar os nossos inimigos, ele está pedindo para que nós não julguemos. Não julguemos o nosso inimigo pelos atos que ele comete, porque também nós cometemos esses mesmos atos. Pede para que nós tenhamos muita compaixão e muita misericórdia desses nossos inimigos. Assim como nós queremos quando nós erramos. Porque nós sabemos que quando nós estamos com muita raiva, muito rancor, muito ódio no nosso coração, ou querendo vingança, nós ficamos presos. Presos àquele pensamento, presos àquele sentimento, presos àquela emoção. E isso é horrível, é muito ruim. Então nós temos que ter compaixão, misericórdia para com esses nossos irmãos. E aí, quando ele fala para nós que nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, ele pede que nós elevemos o nosso pensamento com o que há de melhor em nossos corações, doando aos nossos irmãos o que há de melhor. Mas não só isso. Ele pede que nós façamos o bom combate. O bom combate ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, aos ciúmes, à maledicência. Para que nós não façamos como esses irmãos têm feito conosco. Pede para que nós sejamos indulgentes. Que nós entendamos que eles estão numa posição de sofrimento que ainda eles não sabem. Como nós também estamos quando nós caluniamos ou perseguimos alguém. E quando ele pede, então, que nós façamos o bem a que nos odeiam, ele está pedindo que nós tenhamos muita paciência e muita tolerância. Porque aqueles que nos odeiam muitas vezes vêm nos provocar, para que nós percamos a paciência. Ou vêm nos machucar, então que nós possamos tolerar. Mas também pede para que nós trabalhemos a nossa resignação perante essas situações que vão aparecer. Que nós renunciemos, que nós resignemos a tudo isso. E também vai pedir, sobretudo, que nós sejamos obedientes. Obedientes ao que nos odeiam? Não. Obedientes ao Pai. Porque ele nos diz no Evangelho, para que quando alguém vier nos ofender ou nos dar um tapa, que nós demos a outra face. Ou quando alguém peça para que nós andemos 1000 quilômetros, que nós andemos 2000. Então que nós sejamos obedientes ao fazer o bem. E com isso, essa educação está sendo trabalhada dentro de nós em todo momento. E aí, então, nesse sentido, a Joana de Ângeli, no livro Dias Gloriosos, vai nos falar que a educação moral também nos ajuda a combater a nossa própria ignorância e a nossa vulgaridade. Porque nós ainda conhecemos muito pouco, então nós precisamos nos instruir para que nós possamos ter cada vez mais subsídios para sermos pessoas melhores. E também para entendermos o processo que ocorre na vida, para que a nossa fé seja de fato raciocinada. E as nossas vulgaridades. Porque nós ainda nos apegamos às coisas que não são importantes. E nós vamos esquecendo aquilo que realmente importa. Vamos gastando energia naquilo que é passageiro ou que tem um prazer momentâneo. Enquanto aquilo que vai trazer a nossa felicidade real, nós acabamos nos esquecendo. E ela vai falar para nós ainda que essa educação moral vai moderar a nossa agressividade e a nossa violência. Porque nós ainda somos bastante violentos. Quantos de nós não é violento pelo olhar? Passa agressividade no olhar, passa agressividade no gesto, na fisionomia, né? Fisionomia, seja ela corporal
ou a expressão fisionômica do rosto, ou então no falar, ou até no agir e no se expressar. Então nós ainda somos violentos. Então significa que essa educação moral vai nos ajudar a ganhar mansuetude, tranquilidade. Nós vamos conseguir olhar para o Mestre Jesus de forma mais tranquila, olhar como o Mestre Jesus olhava, de forma mais tranquila, de forma mais serena. E também ela vai nos falar que essa educação moral vai nos ajudar também a diminuir essas paixões avassaladoras que vêm em nós e que nós não conseguimos deter, ou então que nós queremos satisfazer de qualquer maneira. E um exemplo que eu dou é as pessoas, por exemplo, que gostam de correr com o carro. Sabe, eu vou para a estrada e falo, agora é a hora que eu vou dar 120, 150, 200, 180 por hora, vou correr, vou ficar livre, vou me libertar. Mas aí vem, isso é uma paixão. Alguns dizem, isso é uma paixão que eu tenho. Eu não pude ser corredor de carro, então eu vou correr ali na rua, ali na estrada. Mas, gente, quem disse que nós vamos ter o controle sempre? Quem disse que um animal não vai passar lá na estrada e nós vamos perder o controle? Ou alguém que está conosco vai fazer um movimento brusco e nós vamos perder o controle? Ou o outro carro vai vir descontrolado e nós vamos perder o controle? Então é uma paixão que, na verdade, será que ela realmente eleva a vida? Ela demonstra o respeito à vida, o respeito ao ser integral? Ou será que ela é uma paixão que, na verdade, pode trazer consequências funestas para nós, para o outro, fazendo com que um descuido total, sendo um descuido total da casa do Pai? Porque, na verdade, tudo isso que Joana fala, Kardec também fala, nessa mesma parte. Ele diz que essa imprevidência toda que nós vemos pela agressividade, pela violência, pela paixão, pela ignorância, pela vulgaridade, é uma chaga. E essa chaga, ela só pode ser erradicada, digamos assim, por meio da educação moral. E nós, quando nós nos deixamos levar pelas paixões, nós somos imprevidentes. Quando nós nos irritamos e deixamos que a cólera tome conta de nós, nós nos tornamos imprevidentes. Quando nós deixamos o orgulho tomar conta de nós, nós também somos imprevidentes. E o que significa essa imprevidência? Vai chegar na segunda chaga dita por Kardec, que é a desordem. Né? Então, o que seria essa desordem? Por que nós somos imprevidentes? Por que nós ainda temos todas as questões a trabalhar? Porque existe uma desordem ainda. Uma desordem no nosso ser integral. Uma desordem na casa do Pai. E nós precisamos cuidar justamente dessa desordem para que ele fique ordenado, para que ele fique equilibrado. Nós nos desordenamos pelo pensamento, pelo sentimento e pela emoção. E essa desordem implica nessa imprevidência, em todo esse sofrimento que nós causamos a nós mesmos. Porém, quando nós colocamos o cuidado da nossa casa, da casa do Pai, que é justamente esse trabalho constante, contínuo e bastante profundo da educação moral de nós mesmos, da nossa evangelização, nós vamos, então, nos enriquecendo. Nós vamos preservando os tesouros que nós já conquistamos, os tesouros espirituais. Porém, nós vamos valorizando esses tesouros. Porque às vezes a gente conquista, mas não valoriza. A gente esquece. E nós precisamos valorizar as nossas conquistas. A Cláudia comentou agora há pouco, eu vi que ela deixou cair um copinho da paciência. Mas, Cláudia, quantos outros copinhos você deixou em pé? É essa a valorização de nós. Nós também precisamos olhar para esse lado dessa valorização, até para nós termos ânimo para novas conquistas espirituais. E quando nós vamos valorizando, preservando e ao mesmo tempo trabalhando para nossas conquistas, é certo que as provas que vêm, elas se tornam menos difíceis. Elas continuam difíceis, porém menos. Por que menos? Porque nós vamos ganhando fé. Vamos realmente tendo a certeza de que tudo que nós precisamos vem com a prova. E a prova é necessária e eu preciso disso, então eu tenho que passar. Ok? E aí, se eu sei disso, se eu tenho essa certeza, eu persevero. Eu falo, não, eu estou no caminho certo, eu conquistei eu tô trabalhando a minha fé e vou trabalhar na minha perseverança. Porque eu tenho condições ou de superar, ou de aceitar, ou de conviver. Eu tenho essa condição.
E com isso, eu também vou ganhando tranquilidade. Por que tranquilidade? Porque assim, é claro que quando a prova vem no começo, a gente vai se desesperar, vai chorar, vai falar, meu Deus, e agora o que eu faço? Tal. Mas conforme nós vamos colocando o raciocínio, lembrando que nós acreditamos, que temos a certeza, que vamos perseverar, nós vamos conquistando essa tranquilidade ao longo do caminho. Não de bate-pronto ainda, mas ao longo do caminho. E isso é fantástico, porque nós vamos olhando para a prova não como algo desesperador, mas como algo que é uma fase da nossa vida e nós temos toda a condição de passar nessa tranquilidade. E aí, pessoal, Joana de Ângeles vai ressaltar ainda para nós que essa transformação, como disse Emmanuel lá antes, ela vai nos ajudar nessa angelitude. Mas ela faz uma imagem mais bonita que a do Emmanuel, né? Ela vai dizer que nós vamos moldar as nossas asas da angelitude. Então imagina cada um de nós construindo aqui atrás aquelas pontinhas, saindo já, começando, né? Nós estamos construindo, moldando as nossas asas, né? Por meio do quê? Dessa educação moral do nosso ser integral, né? De nós mesmos. E aí, assim, para facilitar isso, eu pensei num candelabro. Sabe aquele candelabro que tem com 3 pontas, né? Que a gente coloca 3 velas assim? Então, e uma das velas, a gente vai ter o dever e a responsabilidade. A vela do meio, a mais importante, é a do amor. E a vela do lado direito aqui, digamos assim, é a da educação moral. E elas são velas que vão caminhando mais ou menos juntas. Porque assim, quanto mais educado moralmente eu estou, mais dever e mais responsabilidade eu busco. Porque eu sei que isso vai me ajudar a desenvolver cada vez mais o meu amor. Quando a equipe espiritual maravilhosa nos impute algumas responsabilidades, alguns deveres, ela sabe que isso vai nos ajudar ao quê? A nos educarmos moralmente, para justamente o quê? Desenvolver mais o nosso amor. Porém, quando nós já começamos a desenvolver de fato o nosso amor, nós então vamos trabalhando fortemente na nossa educação moral, ajudando nesse trabalho de todas as virtudes, mas também buscando o dever e a responsabilidade, certo? Agora imagina quando esse candelabro estiver com as velas bem grandonas, sendo a vela do meio a maior e as outras 2 velas bem grandonas. É o Mestre Jesus. É a hora da angelitude. É a hora da formação das nossas asas. E quando esse processo acontece, quando isso acontece, é como se o ser, no caso o Mestre Jesus, tivesse completado a sua sinfonia. Completado de forma harmoniosa, magnânima, magnífica a sinfonia dele. E ela é tão perfeita, tão bonita, que não cabe mais no coração dele. Não cabe mais no ser integral. Então ele precisa expandir essa sinfonia. Ela precisa ser tocada para o mundo. Ela precisa rodear uma orbe, envolver um planeta, envolver todos os seres encarnados e desencarnados que existem, envolver toda a natureza, todos os animais, todas as plantas. É o Mestre Jesus. A sinfonia do Mestre Jesus toca o tempo todo nos envolvendo. E é por meio dessa sinfonia que toca o nosso coração, é que nós vamos construindo, vamos compondo as nossas melodias. Porque nós ainda não temos uma sinfonia, né? Nós ainda estamos compondo uma parte, às vezes fica incompleto e tal. Mas é com essa sinfonia que toca de forma tão profunda o nosso coração que nós vamos ganhando escopo para compor a nossa. Mas não é só o Mestre Jesus que distribuiu a sua sinfonia para ser tocada no mundo inteiro, no planeta Terra todo. Mas são todas as pessoas que nos rodeiam. Então, todas as lives que nós assistimos, os companheiros que aqui estão, os nossos amigos, vão trazendo a sua melodia
para que ela adentre profundamente no nosso coração e nos ajude nessa composição. Mas também são todos nossos amigos, também são todos os nossos colegas de trabalho material, são os nossos inimigos, são os que nos odeiam, são os que nos caluniam, são os que nos perseguem, são as nossas provas, são as nossas situações. Todos eles vão tocando canções que vão completando a composição do nosso ser integral. A equipe espiritual superior, o A Caminho da Luz inteiro, os trabalhadores da pátria espiritual, os trabalhadores da pátria material, os alunos, os frequentadores, todos aqueles que nós encontramos na rua, todos eles nos ajudam de uma forma ou de outra nessa composição da nossa sinfonia, da nossa melodia, dos nossos movimentos, do tempo que vai ser a nossa música. E nós sabemos que com isso nós vamos conseguindo, então, ganhar cada vez mais escopo, cada vez mais um arcabouço de conhecimento, de virtudes, para que essa sinfonia se torne cada vez mais perfeita, mais harmoniosa, que ela seja dissonante no ponto certo, ou seja, uníssono no ponto certo. E aí a Joana ainda vai nos completar dizendo que esses conteúdos vigorosos da educação moral são tudo o que nós necessitamos em relação a nós mesmos, ao próximo e a Deus. Então significa que nós conseguimos perceber que é o que a gente precisa, que é o Evangelho de Jesus na nossa vida, que é o que a gente precisa para justamente cuidar dessa casa do Pai, do nosso ser integral. Porém, nós sabemos que não vamos fazer tudo de uma forma, tudo ao mesmo tempo. Agora eu vou fazer tudo e acabou. Não, nós vamos pegar partes. Um dia nós vamos limpar a janela, outro dia nós vamos limpar o chão, outro dia nós vamos fazer comida, outro dia nós vamos limpar os armários, outro dia nós vamos limpar os banheiros. E assim é com a nossa reforma íntima, com essa nossa educação moral. Porém, nunca nos esquecendo da integralidade, que isso faz, na verdade, parte de um todo. Então significa que em todo momento que nós estivermos nesse trabalho de educação moral, recebendo as sinfonias, as melodias dos outros, nós estamos sendo o quê? Educadas. Porém, quando nós emanamos a nossa melodia, nós estamos sendo educadores. Então somos educadores e educandos o tempo todo. O tempo todo nesse movimento contínuo de relacionamentos na nossa vida. Por isso que é maravilhoso estar em sociedade. Por isso que é maravilhoso conviver com outros, mesmo que seja difícil. Porque sempre no final nós vamos ter esse benefício de conseguir compor a nossa própria sinfonia. E daí, quando nós vamos fazendo isso, nós precisamos lembrar, gente, que cuidar da casa do Pai significa buscar esse equilíbrio. E nós sabemos que o pensamento, sentimento e emoção, eles ficam brigando entre si. E eles querem, na verdade, tomar posse de nós. O pensamento quer ser o comandante. Aí vem o sentimento querendo ser o comandante. Aí vem a emoção querendo ser o comandante. Mas não um comandante que governa de forma, digamos assim, democrática, mas o tirano. Então, quando nós trabalhamos a educação moral, o que nós vamos fazendo? Nós vamos equilibrando esses comandos. Uma hora, um vai estar por cima do outro, porém de forma equilibrada, sem tirania. Numa democracia, em que todos entendem que são importantes no processo. O pensamento é importante, assim como o sentimento, assim como a emoção. E eles precisam se ajudar, se cooperar. Como nós estamos cooperando externamente com os outros, nós precisamos cooperar internamente conosco mesmo. E a educação moral justamente vai nos ajudar nessa conquista de nós mesmos, nesse equilíbrio, nessa cooperação entre todos os elementos que formam justamente esse ser integral. Porém, nós vamos sabendo que conforme nós vamos trabalhando essa educação moral, nós precisamos de uma ferramenta muito grande, né? Esse cuidado da casa do Pai vai exigir a ordem, ou seja, a disciplina, mas também vai exigir a vontade. E eu falo de vontade, acho que quase toda live, né?
É porque realmente esse negócio de vontade me marcou desde que eu vi a primeira vez lá no Livro dos Espíritos e não sai de mim. E por que eu queria trazer a vontade um pouco, pessoal? Pelo seguinte, isso é muito individual, ou seja, não tem regra, não tem receita de bolo, não tem nada, é individual. Mas é uma pergunta que a gente pode buscar se responder. Qual é o meu compromisso com o Pai? Porque a vontade está muito ligada com o compromisso que eu tenho com o Pai. O compromisso com o Pai é prioridade na minha vida ou não? Prioridade significa o número 1, top. Ali, não tem nada acima. Isso é prioridade. Ou ele está em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar. Não importa. Cada um coloca o Pai ali na sua vida como ele quer. Mas, se eu colocar ele muito próximo ou no primeiro lugar, eu vou precisar ter toda a minha vontade, na verdade, a minha vontade ela tem que ser vigorosa. Como quem? Como Paulo e como Pedro. Paulo, desde o encontro com o Mestre Jesus, às portas de Damasco, naquela transformação, Paulo incendiou a si mesmo com a vontade desse compromisso com o Pai, de estar o tempo todo compromissado com o Pai. E para isso, ele precisava renovar todos os dias essa vontade. Então, ele precisava colocar lá a lenha na fogueira todo dia. Se não colocar a lenha na fogueira todo dia, não incendeia. E Paulo fez isso com ele mesmo. Foi incendiando todos os dias, como Pedro, né, depois do desencarne de Jesus, né, do retorno da materialização de Jesus e tal, ele também fez isso. Eles deram tudo o que eles tinham nesse compromisso. Então, mostrando o que é prioridade. O que é prioridade mesmo. É claro que nós não somos Paulo e Pedro, né? Eu não quero que nós nos comparemos a eles, mas nós podemos pensar como eles. Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso? Porque se eu estiver fazendo tudo o que eu posso, significa que eu também sou uma fogueira viva. Não do tamanho do Paulo e do Pedro, claro, não é desse tamanho, mas a fogueira viva que eu posso. Porque eu tenho que fazer a minha possibilidade e não a possibilidade do outro. Se eu estiver realmente colocando Deus como prioridade, eu estou buscando ser uma fogueira viva no compromisso com Deus. Incendiando, né? Colocando lenha todos os dias na minha fogueira. Isso significa, pessoal, deixar a família? Não. Deixar o trabalho? Não. Deixar o seu círculo social? De maneira alguma. Pelo contrário. Compromisso com Jesus, compromisso com Deus é buscar a educação moral em todos os momentos da nossa vida. E, em especial, nesses momentos em que nós vamos ser provados. Com aquele familiar mais difícil, com aquele círculo social que, vamos supor, gosta muito de ir no bar. Aí você não bebe, mas você vai com eles. Tudo bem, não tem problema. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Mas estar lá nesse compromisso, né? Não se envolvendo lá com o ambiente e tudo mais. Ou então, tem os compromissos sociais, tem o trabalho, e às vezes o ambiente de trabalho não é tão bom, mas eu tô lá, no compromisso com Deus. E se eu estiver fazendo isso, sendo vigilante o tempo todo, buscando alimentar a minha vontade o tempo todo, significa que eu sou sim uma fogueira viva. Uma fogueira viva no sentido daquilo que eu posso dar. Eu posso dar, mas isso realmente vai depender do meu compromisso com Deus. Então, quando a gente pensa nesse compromisso, vê qual é a nossa dedicação em relação a isso. A dedicação com Deus não é abandonar quem está ao nosso redor. Pelo contrário, é colocar Deus dentro de todos esses círculos, de todos esses ambientes. E se nós formos fogueiras vivas, ou brasinha, como disse a Celinha, ou um fósforo, não importa. Significa que nós estamos buscando o quê? A composição da nossa sinfonia. Se nós estamos priorizando Deus, é claro que ela vai ser composta de forma mais rápida. Se nós ainda estivermos colocando ele lá nos últimos lugares, ela vai ser mais devagar. Porém, não importa. O que importa é justamente essa composição. O cuidado que nós temos com a casa, conosco, como ser integral, a fim de que saia uma melodia harmoniosa. Uma melodia que quando as pessoas cheguem perto de nós, nós não a afugentemos.
elas não se sintam perturbadas, elas não se sintam encolarizadas. Pelo contrário, elas se sintam acolhidas, elas se sintam amadas, elas se sintam especiais, que nós demos essa atenção a elas, que nós não deixemos que elas se sintam indiferentes. Pelo contrário, que nós realmente a amemos da melhor forma que nós pudermos. E para encerrar, pessoal, eu trouxe também agora um outro heterônimo de Fernando Pessoa, que é o Alberto Caeiro. É um trechinho só. E eu acho maravilhoso esse poema, porque me remete muito a Deus, né? Eu faço uma troca que eu vou falar para vocês, me remete muito a Deus. Ele diz assim, do livro O Guardador de Rebanhos, ele diz assim: eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem sabe nem o que é amar. Amar é a eterna inocência. E a única inocência é não pensar. E aí, quando eu leio esse poema, eu penso muito em Deus. Porque nós não conhecemos Deus na sua essência como o Mestre Jesus. Mas nós simplesmente o amamos. E a gente ama justamente Ele por isso. Porque simplesmente nós amamos. É isso, pessoal. Muito obrigada. Graças a Deus, viu? Deixa eu chamar de novo aqui a Kátia. Vamos ver se dá certo. Que já está um pouco em cima, para dar tempo de fazer uma prece bem bacana. Vamos, Kátia, consegue aí, por favor. Já te chamei, tá, Kátia? Não, gente, isso eu que agradeço, viu, pela companhia de vocês, por vocês estarem comigo aí nessa noite. Gente, deu tudo certo, vamos lá. Tá falando que você não vai conseguir entrar, Kátia. Será que é a tua internet que tá ruim? Porque às vezes é a internet, né? Pessoal, já pegaram as águas, né? Então tá bom. Vamos ver se ela não conseguir. Tá falando que ela não tá conseguindo participar. Você faz, Cláudia? Vou te chamar, então. Desculpa, viu, Kate? De verdade. Tô te chamando aí, Cláudia. Faz pra mim, então, por favor. Termina com o Pai Nosso. Será que é a minha internet? Né? Você também. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Vamos lá, eu te ajudo. Obrigada, Cláudia. Bom, imagina. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos amparam em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram
e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos de nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejais conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Ai, não sei o que aconteceu. Não é a outra, é a das vibrações. Você tem aí? Senão eu faço aqui. Eu tenho. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Essa, né? Fluidos recaem nesse momento sobre Isso. nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existia uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor, pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros, pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio, que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminado por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar o Evangelho do Cristo,
o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que nos envolve nesse momento permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso. E agora, nós oferecemos a oração do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, viu, Cláudia? Obrigada, pessoal. E desculpa, viu, Kátia, porque realmente não deixou te chamar. Não sei o que aconteceu. Falou que você não conseguia realmente acessar a live. E, pessoal, amanhã, então, live com a Cláudia Sibuca, às 2h, e às 7h30 com o Carlos Bettini. Até lá. Beijo no coração de todos. Tchau. Ótima semana, tá bom? Beijo.